Opa! De volta! Iluminação. Vamos falar um pouquinho mais sobre iluminação. Bora! Fala, povo das águas, que sábado maravilhoso, né? Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado aos meus seguidores, obrigado a todos vocês, aos meus amigos, a minha esposa linda, um beijo. Obrigado, Tete, obrigado, Ray, fica por aí. Temos ainda o livro, tá ok? Não esqueçam, R$68, like, não esqueçam do like. E um grande amigo nosso, um seguidor de Portugal, algumas semanas atrás, há 3 semanas atrás, mais ou menos, 4, ele pediu pra gente, ele escreveu o seguinte comentário aqui, ó. Na verdade, ele se identifica como A Conversa Com. E eu não consegui ver o nome dele, mas enfim. Para quando um vídeo a explicar as diferenças entre as cores dos LEDs ou lâmpadas das calhas e para que serve cada cor diferente, como o azul escuro, o azul claro, o rosa, o vermelho, etc. Grande abraço de Portugal. Aliás, eu tenho vários seguidores de Portugal, né? O pessoal bem bacana, obrigado a vocês todos aí, muito obrigado a Portugal. E eu já falei aqui no canal, né? Eu tenho minha irmã, juntamente com meu cunhado e a minha sobrinha moram em Portugal e já estão há muitos anos aí. Logo, logo vou estar passeando aí. Quem sabe a gente combina de tomar um vinho, né? Em algum canto aí pra gente conhecer os seguidores de Portugal. Mas olha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, porque nós temos um vídeo aqui específico de muito tempo atrás, 3, 4 anos atrás, onde nós falamos sobre justamente essa questão de como planejar o sistema de iluminação. E sempre vem aquela polêmica, aquela questão de que não se deve fazer o planejamento através da potência, porque não é a potência que vale, mas o par e etc, etc, etc. Polêmicas à parte, discussões à parte, eu penso assim, há determinadas técnicas para que a gente consiga confeccionar determinadas coisas que dão certo com a propedêutica, com a experiência ao longo do tempo de trabalho. Eu me lembro sempre de uma coisa que aconteceu quando eu era molequinho de tudo, criança, coisa de 8, 9, 10 anos de idade, onde eu tive um grande exemplo dessa questão, onde muitas vezes com simplicidade se resolvem coisas que a gente nem imagina. O meu avô, ele era torneiro mecânico, avô Severino Amaro de Freitas, muito obrigado, vozinho, e de uma inteligência assim ímpar. Meu avô, quando ele começou como torneiro mecânico, lá no Recife, na Rua do Triunfo, era quase que impossível ele, pela condição financeira que ele tinha, comprar um torno para poder fazer seus trabalhos, que depois acabou, graças a Deus, crescendo muito nessa área. E o que ele fez? Ele não falava inglês, ele não falava alemão, ele não falava francês, a única língua que ele conhecia era o português, né? E as 4 operações básicas, porque ele não fez faculdade, ele não era engenheiro, ele não estudou. Ele tinha... Tudo que ele aprendeu na vida, na prática, aprendeu falando português e com as 4 operações básicas da matemática. Somar, subtrair, dividir e multiplicar. Ele fazia tudo com essas 4 operações, ele conseguia calcular engrenagem, dente, tamanho de dente, raio de coroa. Ele fazia peças no torno
calculando a respeito disso. E como é que ele fez para ter o seu torno, sem falar inglês, sem falar francês, sem falar alemão? Ele ganhou de presente 2 livros de um amigo dele. O livro que tinha trazido da Europa era livro em alemão, e pelas fotos, pelas gravuras, não era nem assim, tinha pouquíssima foto, né? Pelos desenhos que tinha do torno, ele construiu o torno dele, ele fez o torno dele, ele mesmo construiu. O tal do do it yourself, pois é, ele fez isso baseado em gravuras e fez uma fundição, usinava lá, fundia alumínio, peça disso, daquilo. Eu não sei, porque eu não sou conhecedor dessa área da metalúrgica, mas ele construiu 2 tornos, e em cima desses 2 tornos ele educou e formou filhos, netos, e por aí foi. Graças a Deus foi muito bem sucedido na vida em função dessa inteligência que ele tinha. E eu me lembro que isso traz, onde eu quero chegar, que muitas vezes a gente acha que para ter determinado sucesso em determinadas áreas da vida, das ciências, do aquarismo, se você não tiver equipamento, se você não tiver tecnologia, você não vai conseguir ter resultados positivos favoráveis. E ao longo dos anos, a experiência nos mostra que é engraçado isso, né? Porque por mais que você não admita, quando você começa a pesquisar os resultados feitos com equipamentos de qualidade a respeito da potência da lâmpada que está sendo usada para aquele caso, para aquele aquário, você vai ver que a gente chega perto desses valores que a gente... Um minutinho. Busão passando aí na frente. A gente chega perto daqueles valores que a gente preconiza, que a gente ensina aqui no canal. HQI T5 e as demais lâmpadas desse grupo, elas estão, no momento, cada vez mais difíceis de serem encontradas. As tais luminárias híbridas, do meu ponto de vista, tecnicamente falando, como aquarista, tá? E não é vantagem como empresário, é claro que não, tá? Mas como aquarista, é uma pena a gente não estar encontrando no mercado. Ainda se acha aqui, acolá, lá, mas assim não adianta, a gente não tem mais a disponibilidade desses produtos. E o LED veio para ficar, né? Tanto que já faz aí 2 anos, 3 anos que eu estou trabalhando em cima, tentando melhorar as luminárias. E o nosso amigo, ele pede para a gente conversar a respeito disso. Em primeiro lugar, eu faço e sempre fiz, hoje eu monto as luminárias da AquaShow em cima de 0,7 watt litro, com a presença das controladoras, onde nelas eu ponho percentuais diferentes de faixas de luz para cada espectro. Com isso eu consigo proporcionar mais ou menos potência de luz para um sistema com corais mais exigentes em relação à necessidade luminosa, e o contrário também torna-se possível. Então assim, eu monto dentro do 0,7 com controladoras ou dimmers, tá? Não vou entrar em detalhe técnico de como isso é feito. Ou eu monto, num caso de um plantado como esse, tá? Eu monto com 0,6 watt litro e arredondando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, já que aqui eu não tenho controlador, é só liga-desliga, mas eu não faço simulação de nascer do sol, pôr do sol e coisas do tipo. Por que isso é indispensável? Não, não é indispensável. Eu já comentei porque nos nossos aquários, na nossa casa, quando a luz do aquário acende, já existe um prelúdio, já existe uma luz dentro do ambiente que já dá aquela iluminação inicial, não é aquele choque. E a mesma coisa acontece à noite, quando o aquário apaga, tem luz da sala acesa. É raro as situações onde a escuridão é total nos ambientes onde os aquários estão posicionados. Mas a dúvida do nosso amigo é, tá, Alberto, eu monto as luminárias, gente, com UV, branco frio e azul royal. É possível a gente montar a luminária só com azul royal ou é possível montar a luminária só com branco frio? Entenda uma coisa, a necessidade biológica da zooxantela, do coral, ela se adapta, ela se condiciona, ela se aclimatiza, na verdade, àquela condição da qual ela foi submetida. Lembra que eu falei uma vez que o importante é você não fazer variações
brusca, seja no que for, temperatura, densidade, salinidade, iluminação, circulação, ou suplementação, etc. Pois é, pensa comigo, se você tem uma acrópora que na maré baixa fica do lado de fora, a uma temperatura de cor de 7.000 Kelvin, que é a temperatura do Sol meio-dia nas zonas dos trópicos, e ao mesmo tempo você tem esse coral, esse mesmo acrópora ou acropora a 12, 15 metros, muitas vezes 10, 12, 15 já fica um pouco mais difícil, de profundidade, dependendo da transparência da água. O que significa isso? Significa que aquele espectro de luz que é filtrado pela espessura de água chega até a zooxantela, mas consegue estimular ela a ponto dela fazer fotossíntese e cumprir sua função simbiótica com o coral, ok? Não é diferente o que acontece dentro do aquário. Se você tiver só um espectro de luz, vai dar certo desde que você mantenha aquela quantidade e ache a necessidade dentro daquela potência que a gente... Pode isso? Ou seja, trabalhando dentro dessa potência que eu falei, de 0,7 watts litros, nós vamos oferecer, independente do espectro, condições adequadas. É por isso que você tem tantos aquários com tantos sistemas de iluminações diferentes, de tantas cores, luminárias montadas com amarelo, com verde, com azul, com branco, com vermelho, e dá certo por conta disso. Porém, há um grande detalhe que é necessário ser analisado. Vocês lembram que eu comentei que abaixo de 10.000 Kelvin você tem mais facilidade das algas não desejáveis, não desejadas ao nosso sistema, as filamentosas, etc., de se desenvolverem e de se procriarem. Então, com temperatura de cor acima de 10, 15.000 Kelvin, você, além de dificultar o crescimento da alga, você favorece o desenvolvimento da zooxantela. E mais um detalhe, que é muito importante a gente levar em consideração dentro desse sistema: a estética. A luz de 10 a 15.000 K, a fosforescência, a fotofosforescência dada, fosforescência, não lembro agora o termo correto, me desculpem os biólogos. Esse reflexo, essa resposta linda de cor que nós vemos com os corais, ela é a partir dos 19, 20.000 Kelvin, é que ela começa a aparecer. Então, não há como discutir que hoje os aquários, eles têm um apelo estético, é um objeto de decoração acima de tudo. Então, se você usar só 10, 15.000 K, o aquário não vai ter aquela beleza, tanto que vocês veem na internet, vocês pesquisarem aquários de corais onde recebe iluminação natural do sol, a cor que você vê, a resposta luminosa colorida que você vê, é 100% diferente de um aquário iluminado com LED. Então, eu não indico o uso de branco quente, amarelo e vermelho para que você tenha um controle melhor da situação do crescimento das algas filamentosas. Assim, a luminária, se ela tiver branco frio, azul royal, você já vai ter qualidade e quantidade dentro do 0,7% watt-litro, condizente com a necessidade que ao longo dos anos eu consegui perceber que é adequada a todos os corais que a gente cria dentro do nosso ambiente, dentro do nosso cativeiro. Vale também frisar que hoje eu utilizo de 8 a 10 horas de luz por dia, dependendo do que? Do tipo de coral. Quando a gente usa SPS, LPS, eu sempre estico para 9 horas e meia. Quando é só soft, eu trabalho dentro das 8 horas e meia e o resultado tem sido muito bom. Detalhe, tem gente que tem o hábito de levar 2 horas, 3 horas até atingir 100%. Não é assim que funciona na natureza. O sol nasce, coisa de 15, 20 minutos, meia hora depois já está com a luz que precisa. Então não leve mais que meia hora para acender tudo, deixe 9 horas na média, 9 horas 100% tudo aceso dentro da necessidade da biota do seu aquário e leve mais meia hora para desligar tudo que você vai estar dentro do esperado.
Se você quer realçar tons, se você acha mais bonito que o aquário fique mais amarelado, mais azulado, mais rosa, eu uso o V para dar essa sensação de, né, esse reflexo que fica mais bonito. Eu gosto do resultado. Eu mencionei há algum tempo que o V entrava na necessidade de fixação da vitamina D, do cálcio. E um biólogo me informou que isso não acontece com os corais. Então você vê como a gente aplica aquilo que a gente tem de conhecimento a um organismo e oferece ao outro, e a coisa não é bem assim. Portanto, eu peço desculpas se eu cometi uma gafe, né? E isso não ocorre na verdade. Mas, independente disso, o UV, como está presente na natureza, o UV traz sim um resultado estético muito bonito, desde que não utilizado fora da sua potência, fora da sua condição da qual a gente preconiza. Tá bom? Eu acredito que foi dado o recado aí. Agradeço ao meu amigo A Conversas com D Portugal. Muito obrigado a todos vocês. E lembrando, tá? 7 de setembro, terça-feira, não abriremos. Também não abriremos segunda-feira agora. Estaremos com as portas fechadas, ok? Fechou? Ted e Ray, bora? Bora! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado ao papai, mamãe, obrigado aos meus seguidores, aos meus amigos, a vocês, a minha esposa linda, um beijo. Tchau, até breve e fui!